te agradar eu vou, por amor a ti eu vou. E a graça e a paz do Senhor Jesus, passando aqui nessa manhã maravilhosa para trazer uma palavra da parte do Senhor para a sua vida. Eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia aí no livro de Isaías, capítulo 38. Diz o seguinte: a doença de Ezequias. Naquele dia, Ezequias ficou doente, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe a casa em ordem, porque você vai morrer. Você não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías. Vá dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Aleluia. Ontem eu fui convidada para ir a uma igreja e orar. E essa palavra falou muito forte ao meu coração, né? Eu até tinha ministrado, eita, ela até apareceu aí, né? Minha filha Dani. Eu tinha ministrado e quando hoje pela manhã, antes de eu vir trabalhar, eu estava compartilhando com o meu esposo sobre essa palavra. E daí Deus começou a arder e falar para mim uma forma bem maravilhosa, né? Assim. E daí o Senhor me lembrou, né? Assim, de um episódio que aconteceu, né, assim, né, todo mundo sabe a alegria que eu tô, né, de ser avó, que eu vou ser avó, né, assim, mas eu me lembro que a mensagem dita, né, assim, falada, era não muito favorável, né, para que isso viesse a acontecer, essa alegria viesse, né, poder transbordar ao meu coração. E daí Deus começou a falar ao meu coração e sobre essa palavra mais uma vez, que ontem, né, eu dei até uma palhinha dessa palavra, né, assim, né, de a gente estar explicando, né, para Dani, e a gente estava falando, e nessa manhã, como Deus continuou falando nesse mesmo texto para mim. Como é que você tem se comportado diante de uma mensagem? Eu não estou falando mensagem bíblica. Eu estou falando de mensagem, uma notícia, algo que foi falado para você, algo que foi dito para você. E talvez dessa forma como o rei Ezequias, né, que o profeta Isaías vai, amando do Senhor, né, levar uma mensagem dizendo: põe em ordem a tua casa, porque você não vai viver dessa doença, da enfermidade que ele estava, ele não ia viver. Será que diante de um diagnóstico médico, diante de uma fala de alguém, por exemplo, né, isso não vai acontecer para você? Como você tem ouvido e recebido essa palavra, se rebelado, né, determinando, sei lá o como? Mas algo que eu falei que ontem ficou ardendo no meu coração essa palavra e hoje de manhã, né? E eu posso experimentar como essa palavra é verdadeira, que diante a uma frase, diante ao que a medicina havia dito, né, assim, a respeito né, assim, de uma pessoa, sobre uma pessoa, a minha posição foi orar ao Senhor. Eu me coloquei de joelho. Eu continuei orando, crendo que a palavra de Deus diz que o ventre das mulheres, se obedecerem ao Senhor, ele começa, Deuteronômio 28, declarar bênçãos que vão ser estabelecidas sobre as nossas vidas. E ele diz: nenhuma mulher ficará estéril ou abortará. E naquele momento em que eu vi, né, um diagnóstico não favorável, né, assim,
para minha nora, né, assim, meu filho sabe, eu fui orar. Eu fui entrar na presença do Senhor e eu disse, Deus, a tua palavra me ensina. Que o Senhor diz que se a gente andar em obediência ao Senhor, todas essas bênçãos vão nos acompanhar. Por isso, Deus, ainda que pelo conhecimento e o estudo da medicina, não estou chamando mentiroso, ninguém nem descapacitando, né, nenhum, tirando um mérito, né, de estudo, de conhecimento, né, daquilo. Mas, Senhor, eu venho aqui em oração, porque eu sei que o Senhor tem feito uma promessa de quem andar em obediência do Senhor, as nossas gerações vão ser abençoadas. Meu filho foi do meu ventre e ele é bênção do Senhor, né? Então, a esposa dele e a geração dele, né, que vai suceder, a avó, né, que eu vou ser, né, assim, essas bênçãos acompanham a minha filha também, né? Então, eu vejo aqui uma atitude do rei Ezequias, diante de uma fala, né, que essa fala foi dada por Deus, ou seja, o profeta Isaías vai dizer, a fala, a mensagem não é tão agradável de ser ouvida, mas diante de uma frase, diante de, sabe, de um diagnóstico, ou diante de alguém dizer assim, o Senhor manda dizer que espera só um pouquinho, como é que você está se comportando? Como é a sua atitude? A atitude de o rei Ezequias foi entrar na presença do Senhor, orar ao Senhor, clamar ao Senhor. Ezequias, né, diz, o rei Ezequias diz, Senhor, tu sabes. Ele sabia que Deus sabia de tudo, mesmo que ele tivesse errado, falhado, mas o Senhor tinha visto que ele estava andando em integridade, que estava andando na presença de Deus. Porque muitas vezes a gente acha que por um erro nosso parece que Deus vai acabar, exterminar, a gente não tem mais jeito, né? Assim, porque a gente pega aquilo. Não, querido, nós somos falha. Aqui o rei Ezequias, ele não está falando de perfeição. Ele tem dizendo, tu sabes que eu tenho procurado andar diante da tua presença com integridade. Ele se esforçava, ele fazia, né, com a sua vida procurar servir ao Senhor, buscar ao Senhor. Ele diz, Senhor, lembra-te. Lembra que eu tenho andado, né? Eu não sou perfeito, mas tu sabes que eu não sou, mas também tu sabes, Senhor, que eu estou procurando andar em obediência ao Senhor. A Bíblia diz que o Senhor diz para o profeta Isaías, volta lá, Isaías, e diz, eu ouvi a tua oração. Ai, como essa frase é tão gostosa de ouvir, essa palavra, sabe? Porque quando a gente vai para o livro de Lucas, capítulo 1, a gente vai ouvir o anjo do Senhor dizendo para o sacerdote, né? O sacerdote Zacarias, ele diz, ouvi a tua oração e a tua mulher Isabel vai ter um filho. Querido, quem entra no caminho da oração, quem entra no caminho de ir ao altar do Senhor, a Bíblia diz que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Se você o busca, vai lá na oração, clamar ao Deus que pode todas as coisas, no lugar de murmurar, de se rebelar, de fazer bocado de papagaiada. Não, querida. A Bíblia diz que ele não foi contra o profeta, não questionou, mas por que, Senhor? Eu tenho feito isso, isso e aquilo. E por que sobreveio isso? Por que aconteceu isso comigo? Por que o Senhor permitiu isso? Eu me lembro que ontem eu estava dizendo, né, para Dani, ela está por aí, ela pode confirmar, né, assim, não que eu precise, assim, de confirmação, eu estou falando, né, assim, que a gente estava conversando ontem e eu estava falando que quando o Senhor estava falando, né, quantas vezes Deus me usou para vidas, né, que não podia gerar filho, e uma delas, né, Dani, que está aí, né, assim, e o Senhor disse que ia dar um fruto, e assim o Senhor fez, né, assim, e eu estava meditando, e quando isso acontece, né, quando eu escutei aquela notícia não agradável, não favorável,
eu respondi ao meu filho, eu vou orar, filho. Eu vou orar. Porque eu sei que quando a gente entra no caminho da oração, quando a gente se coloca diante do altar do Senhor, pedir ao Senhor, o Senhor diz, eu ouvi a tua oração. E aí ele diz, acrescentarei. Um Deus que ele está dizendo, eu ouvi a sua oração e eu vou acrescentar aquilo que você está precisando, aquilo que você me colocou diante do altar do Senhor. Ele acrescenta na tua vida. Por isso, essa live hoje é muito mais especial, né? Embora quem me segue, né, sabe que eu postei ontem, né, assim, porque a vovó aqui estava, né, ansiosa para poder ser liberada, para eu declarar, né, a grandeza de Deus, a maravilha de Deus, né, o presente de Deus, né, o quanto Deus é fiel em todas as suas promessas. Independente de qualquer mensagem, independente de qualquer diagnóstico, independente de qualquer situação, se você entrar no caminho da oração, se você entrar, orar ao Senhor e tem dito, ó Senhor, eu tenho andado, né? Eu não sou perfeita, mas eu tenho procurado andar, Senhor. O Senhor vai dizer como Ele está usando a minha vida nessa manhã para dizer para você, eu ouvi a sua oração. E acrescentarei, colocarei o que é que você está precisando. E você colocou diante do Senhor em oração, sem murmura. O Senhor te responderá. Que Deus abençoe, que você tenha um excelente dia, mesmo fazendo aqui no meu canal, mas aqui no meu Instagram pessoal, mas eu vou salvar e daí vai estar lá no canal, que né, nossa irmã Bruninha lá da mídia vai, né, fazer toda ali o coisa que ela faz, né, assim, e vai colocar lá no canal, que você seja um agente abençoador, você transmita essa palavra, que Deus abençoe a tua vida, no nome de Jesus, e te conceda um dia de excelência para a tua vida. Um beijo no coração.